Paulo não está falando em relação à questão de batizar uma vez, duas vezes, nada disso. Está claro? Mas especificamente sobre a doutrina ou o ensino dos batismos, pastor, quantos tem? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o batismo em Cristo. Mas existe também o batismo em água, o batismo no Espírito Santo e batismo em fogo ou com fogo. As duas expressões estão corretas, embora aqui no Brasil, nós, cristãos evangélicos, por algum motivo, acostumamos a falar batismo com fogo. Tem até alguns grupos que falam batismo de fogo. Tudo bem? Não importa. O importante é que vai ter fogo no negócio. Tá claro? Amém? Deixa eu perguntar, quem nunca ouviu falar sobre batismo em Cristo? Levanta a mão. Batismo em Cristo. Não estou falando em água, não, em Cristo. Ok. Gálatas capítulo 3. Atenção a isso, irmãos. Esse vai ser o texto de base. Esse versículo aqui vai ser base para nós. Nós vamos ampliando com os outros versículos. Gálatas capítulo 3, verso 27, diz: porque todos quanto fostes batizados em Cristo. Note que Paulo não diz batizados em o nome de Cristo, em o nome de Jesus. Ele fala bem claramente, batizados em Cristo. Não é sob autoridade, mas é em Cristo. Tá claro? Já vos revestistes de Cristo. Outra versão fala, e de Cristo já foste revestidos. Dá no mesmo. O que isso quer dizer, pastor? Então, se nós entendemos batismo ou batizar como ato de mergulhar, emergir, lançar para dentro. Se eu coloco água, você entende. Se eu coloco, sei lá, bolinhas, piscina de bolinha, vou jogar você dentro da piscina, você entende. Mas você precisa entender agora em Cristo, ser lançado para dentro dele. Por mais que o conceito seja estranho para alguns, é preciso que você esteja de coração aberto. Tudo bem? Amém, irmãos? Amém. Paulo também diz em Gálatas capítulo 2, verso 20: já estou crucificado com Cristo. Isso era literal? Isso era literal? Pergunta para o teu irmão aí, quando Paulo se converteu, fazia quanto tempo que Jesus tinha subido ao céu? Pergunta para o teu irmão. Quando Paulo se converteu, fazia quanto tempo que Jesus tinha subido? Pergunta para os obreiros, eles sabem. Em torno de 70 anos. Paulo não viu, Paulo não participou como os outros discípulos participaram do dia a dia de Jesus. Entende? Foi muito depois. Então Paulo não foi crucificado com Cristo, não era literal. Mas por que ele expressa isso? Porque o que ele tenta nos passar é que quando eu sou de Cristo, é como se eu fosse lançado, enxertado dentro da vida dele. Isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco. Então ele disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo, olha, sabe, a minha vida que eu tinha, acabou. Eu fui lançado em Cristo.
E a vida dele agora passou a ser a minha. Eu coloquei da seguinte maneira, como significado, né? É o mesmo que dizermos que nós fomos imersos em Cristo e temos a vida dele preenchendo a nossa. Amém? Eu fui batizado em Cristo, eu fui lançado para dentro dele e fui revestido dele. Então a vida dele me cobre por inteiro. Você está entendendo isso, irmãos? Amém? Vamos adiante. Não sei se você está entendendo bem, não. Estou com dúvida. Tá mesmo? Amém. Coloquei aqui de novo o significado de batizar, que é imergir, mergulhar, colocar para dentro de. Quando você entende isso, colocar para dentro de, é mergulhar, jogar para dentro. Olha como faz sentido alguns textos bíblicos de uma forma especial. Preste atenção nisso. Obreiros, atenção. Em Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. 15, 7. Diz o quê? Se vós estiverdes em mim. Como é que você entende isso? O que significa vós em mim? É dentro. Não está aqui, eu não separei esse texto, mas lembrei agora. Quando Paulo fala sobre casamento, vós maridos, amai vossas esposas com Cristo, ele termina dizendo, e serão dois, uma só carne. Nós geralmente paramos aí, por algum motivo, mas se você continuar lendo, Paulo diz, grande é este mistério. Eu, porém, me refiro a Cristo e a igreja. Dois, nós dentro dele, ele em nós. Por isso é que quando a pessoa de fato é batizada em Cristo, que seria uma forma mais aprofundada de dizer conversão. Trata-se de conversão. Quando eu sou batizado em Cristo, a minha vida do mundo, ela perde sentido. Não há apreço, não há apego. Quando Paulo diz, não vivo mais eu, o meu eu, o Saulo, não vive mais. O que acontece agora? Cristo vive em mim. Eu poderia dizer, vive através de mim. Eu só não digo porque dá a impressão que ele é um parasita. E não é isso, é o contrário, tá? Nós é que dependemos da vida dele. Tá claro? Então, quando ele vive em mim, revestindo todos os espaços da minha vida, não há espaço para o pecado. O pecado não tem espaço. Então, quando você entende isso e você lê João dizendo na sua epístola que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, faz mais sentido. Entende o que eu estou falando? Entende mesmo? Oh, aleluia! Maravilha, 8 horas de estudo está valendo a pena. Ele diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz, assim, que se alguém está em Cristo, irmãos, é lindo, porque não é próximo, não é perto, é em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Aí você vai entender um crente fiel, que não tem prazer nenhum nas coisas do mundo. Você pode colocar uma bebida, pode colocar, sabe, um psicotrópico, pode colocar qualquer coisa na frente e não diz nada para a pessoa. Mas você bota um louvor, ela chora. Você abre uma palavra, ela se alimenta. Tem gente, irmãos, que ouve a palavra, parece que está comendo aquilo. Porque é assim que é. Entende? Tudo se fez novo.